Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade para nosso vídeo e nossa playlist sobre redes de computadores, conversando um pouquinho mais sobre modulação digital. No vídeo anterior, a gente conversou sobre um dos dois modos de emulação digital. Na modulação digital, nós temos dois modos, o modo banda passante e o modo banda base. No vídeo anterior, a gente falou sobre banda base. Lembrando que a gente utiliza mais com cabos, quase que totalmente com cabos, ok? E agora a gente vai conversar sobre banda passante. Mas recapitulando um dos pontos, a gente estuda as propriedades, né, do envio dessas informações digitais. Ou seja, nós temos sinais analógicos e nós os transformamos em digital. Ou seja, a gente cria os nossos bits com base no sinal analógico. E se tu quiser saber mais, fica ligado no vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal, dá um curtir aí e não esquece que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Então fica ligado aí. Então, pessoal, e após a abertura, a gente começa a conversar sobre o nosso segundo modo que tem na questão das modulações, né, da modulação digital, onde, como eu disse na abertura, a gente transforma de analógico para digital. Agora a gente vai conversar sobre banda passante, ok? A banda passante não é nada mais que a utilização de uma frequência em torno da portadora do sinal, ou seja, nós vamos transformar nossos bits numa frequência. Quando recebe do outro lado, a gente recebe em frequência e transforma em bits novamente. Sim, é só isso, é simples. Isso é mais comum aonde? Então fica ligado, olha só. Em canais sem fio e óticos, os quais os sinais devem residir em uma determinada banda de frequência. Normalmente canais sem fios, ou wireless, né, rádio, micro-ondas. Só deixa eu dar um ok aqui. Foi, voltou. Micro-ondas, tá? Nós usamos frequências. Então, a portadora transforma de digital para analógico, que é a frequência, chega lá, a gente retransforma de analógico para digital. Então é isso, e a gente vai ver alguns dos seus modos, certo? Deixa eu passar aqui, ó. Foi, aqui, ó, tá? Então assim, ó, em geral a gente quer utilizar uma determinada frequência, que não começa em zero. Por que não começar em zero a frequência? Tá? Para não começar, para a gente ter a questão dos limites superior e um limite inferior. Então a gente nunca começa uma frequência em zero. É utilizado para canais sem fios e não é prático enviar sinais muito baixos, ou seja, por isso a gente não começa lá em zero. Como a gente tem que ter os limites, a gente não vai enviar uma frequência muito baixa, nem lá estourar o topo do nosso envio, para não gerar interferência, que é mais difícil de trabalhar com esses sinais. Pois o tamanho da antena trabalha numa determinada fração do comprimento da nossa onda, a que vai se tornar gigante depois. Então, de qualquer forma, a gente tem restrições e regulamentações para evitar essas interferências, ok? Então, a gente tem nossas padronizações pela IEEE. Então, todos os nossos aparelhos, eles são padronizados. Então, sai para quem trabalha com ele saber a qual frequência trabalha corretamente. Esse tipo de transmissão, como a gente já falou, é conhecido como banda passante. Porque a gente pega aqui, ó, a gente passa uma frequência arbitrária por um determinado sinal. E os valores da frequência absoluta, elas não importam para a capacidade na nossa banda. Significa que a gente pode fazer da seguinte forma, olhem só. Isso significa que podemos apanhar um sinal de banda base, por exemplo lá, que ocupa de 0 a tantos, até B Hz, deslocá-la para cima para ocupar uma banda passante, que vai de S a S mais B, que era o base que eu estava ocupando lá, sem mudar a quantidade de informações que ele pode transportar, embora o sinal tenha aparência diferente. Então, para processar esse sinal do receptor, a gente pode deslocar para cima, tá? Normalmente a gente desloca para cima, tá? A banda base, a qual nos chegou, certo? Para a detecção dos nossos símbolos. Então, a transmissão digital era realizada com a transmissão de banda passante, regulando ou modulando um sinal, olhem só, de portadora sobreposta, que está escrito errado, sobreposta à banda passante. O que é sobreposta? Então eu tenho o valor lá da banda passante, do meu sinal da banda passante, e eu jogo um pouco acima. Então eu pego aquela frequência e acrescento. E aí a gente pode modular de várias formas. Uma delas é por amplitude, a outra é frequência e outra é por fase. E fase tem mais de um tipo.
E cada um desses métodos corresponde a um nome. Por exemplo, o nosso primeiro, que corresponde à amplitude do nosso sinal, conhecido como ASK, Amplitude Shift Keying, ou seja, deslocamento de amplitude. Então, desloca na amplitude. Então, a gente tem duas amplitudes diferentes, representadas aqui por 0 por 1, ok? Como vou mostrar na figura para vocês. Ótimo que ativa o OK Google, né? Mas a gente não faz corte. Vamos embora. Então, olhem só. Aqui nós temos o nosso fluxo de dados lá, tá? Nosso sinal binário, o qual nós vamos transformá-lo em uma banda passante. Então, aqui a gente tem aqui, ó, o sinal binário transformado. Então, a gente pega 0, continua na frequência lá, base 0. Então, aqui eu tenho uma frequência e aqui eu vou ter um deslocamento, tá? Em amplitude. Então, olhem só, eu vou ter uma amplitude x aqui de deslocamento, ok? E aqui eu tenho 0, aqui eu desloco a amplitude. Então, sempre que tem 0, eu permaneço com a frequência x, que não, a frequência não é 0, tem que lembrar disso. Então, eu mantenho uma frequência base, tá? Que eu vou ter ali, que eu utilizo, no caso, né? E daí, depois, quando eu faço o deslocamento de amplitude, eu mexo na amplitude. Então, tinha tal amplitude, eu vou mexer aqui. E assim vai indo. Tem 1, mexe lá, tá? Tem 0, mantém, mexe na amplitude. E o outro modelo que nós temos, tá? É o FSK, que eu vou mexer na frequência, ou seja, amplitude, eu tenho essa amplitude aqui. Tô subindo, fazendo assim, ó. Eu mexi em amplitude, o que é frequência? É a frequência que ocorre, tá? Então, tenho amplitude, que é aquele deslocamento ali para cima ou para baixo que eu fiz, e agora eu tenho frequência. Então, os dois deslocamentos, eles são semelhantes, e eles fazem esse chaveamento. O FSK, que é por frequência, também conhecido como Frequency Shift Keying, né? Ou seja, deslocamento de frequência, também trabalha com 2 ou mais tons diferentes que são utilizados, como nós temos na nossa imagem aqui, ó. Então, olhem só. Aqui, ó, no anterior, que é por amplitude, eu tinha lá, desloquei quando vira 1. Então, quando tem 0, eu não desloco a amplitude. Agora, frequência. Eu vou usar 2 tons de frequência. Vou usar uma frequência aqui, tá? E aqui uma frequência maior. Então, quando tem o 0, eu tenho tal frequência. Quando eu tenho 1, eu tenho uma frequência bem maior, para poder distinguir quando eu estou transferindo 0 e quando eu estou transferindo 1, certo? E agora a gente vai para o nosso outro modelo, que é o PSK, Phase Shift Keying, também conhecido como chaveamento por deslocamento de fase. Então a gente pensa assim, ó, que a gente tem uma onda portadora sistematicamente deslocada em 0 ou 180 graus. Então lembram lá, ó, 360 graus, né, que a gente tem. E nós temos aonde? A gente tem aqui 180 graus. Esse é o primeiro quadrante que a gente tem deslocamento de 90 graus. Então nós vamos deslocar 180 graus. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Aí depende de como nós vamos utilizar. Para cada período. E daí funciona assim, ó. Ó, como existe duas fases, ela é chamada de chaveamento binário por deslocamento. Ou BSK, Binary Shift Keying, que é outro modelinho que a gente tem. Então esse chaveamento binário refere-se a dois símbolos, não que os símbolos representem os 2 bits, né? Como a gente tem aqui na imagem. Então, chaveamento por deslocamento de fase. Então, olhem só. Aqui, ó, eu tô vindo com... Ó, acompanhem aqui na imagem, ó. Aqui eu tô vindo com uma determinada frequência, ok? Então, quando eu mudo de estado de 0 para 1, de 1 para 0, eu vou rotar 180 graus. Então, olhem só. Eu tô vindo aqui com a frequência, cheguei aqui. Aqui ocorreu uma mudança. Giro 180 graus. Se ele estava descendo, ele vai subir. Então, eu vou lá, ó, deixa eu voltar. Tá descendo, eu vou subir. Continua, cheguei lá, surgiu um 0. Agora eu vou passar para 0. Rota 180 de novo. Ele estava subindo, agora ele vai descer, tá? Então, agora eu vou descer. Essa é uma ótima questão para colocar na prova, né? Para vocês desenharem essa mudança de fase aqui, ó. Então, vai lá, ó. Chegou lá, é 1, tá? Então, desculpem, tá vindo de 0 para 1. Rota 180 graus. Rotei 180. Chegou aqui, ó. É 1, mantém, né? Chegou lá em 0, 180, então inverte. É 0, mantém. Chegou aqui, 1, inverte. Passou de 1 para 0, inverte novamente. E assim a gente vai indo. Isso se chama mudança de fase. Esse esquema, para a gente poder trafegar, na verdade, mais dados e aproveitar melhor a banda do canal, se tornar ele mais eficiente, a gente existe 4 tipos de deslocamento que podem ser aplicados, que é o que a gente chama do módulo de QPSK, Quadrature Phase Shift Keying, né? Ou seja, deslocamento nas quadraturas, que lembram lá da matemática com a professora? A gente tem lá os 360 graus, né? Daí eu separo em 4 partes.
no primeiro quadrante os meus 90 graus. Depois tenho lá, fecha 180, né? Depois 270 e fecha 360. Só que aqui a gente trabalha assim, ó, para não ficar nesses, né? A gente não trabalhar com zero. Então a gente faz, ó, 4 deslocamentos. Por exemplo, 45, 135, 225 e 315. Para transmitir 2 bits de informação por símbolo. Ou seja, aqui eu posso transferir 2, mais 2, mais 2, mais 2. E assim eu vou aumentando a minha capacidade da minha banda passante. Então, meus queridos, era isso aí. Deixa eu voltar aqui nos modelinhos, tá? Só para a gente recapitular. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso fluxo digital, tá? A gente tem o nosso fluxo digital 0,1. Sempre tiver 0,1, pessoal, é fluxo digital. Então, aqui, ó, tem uma frequência, né? No caso, aqui a gente está trabalhando com banda passante, ok? Então, ali, ó, desculpem, fluxo digital. É, nosso sinal binário, tá? Nosso fluxo digital. E aqui eu tenho, ó, tenho uma amplitude aqui, mudei a amplitude da onda. Então é o ASK, mudei a amplitude. Tem 0, mantém aquela amplitude, muda a amplitude. E assim vai indo, ok? Depois nós temos o outro modelo, que é o de frequência, FSK. Venho com uma frequência, altero a frequência quando passo para 1. 0, mantém a mesma frequência do primeiro, altera a frequência, para ter distinção entre os dois. E o outro modo que é por fase. Aí tem o modelo BSFK e o QS, me fugiu o nome agora, QPSK, que é o PSK, e daí o BSK são as variações deles, tá? E aí eu vou mudar a fase. Então eu venho com uma determinada frequência, chego ali, ó, tô mudando de 0 para 1, 180 graus rotei. Inverte completamente o sinal. Então ele estava descendo, vai subir. Chegou de 1 para 0, vou lá. Estava subindo, tá, vai descer agora. E assim eu vou fazendo. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Esses são 2 pontos bem importantes na modulação digital, que são nossos 2 tipos que nós temos. Banda base e banda passante. E aí as suas modulações dentro de cada um deles. Certinho? E aproveitando que eu tenho certeza que tu não deu um curtir ainda nesse vídeo, né? Ficou, assistiu metade do vídeo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, pulou, mas aposto que esqueceu de dar o curtir, né? Então aproveita aí embaixo, dá um curtir, que assim ajuda o canal e ajuda esse vídeo a ser distribuído para mais pessoas. Não está inscrito ainda no canal? Então se inscreve e ativa as notificações. E não esqueça do mais importante, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.